Bom dia, tudo bem? Mais um dia com Café com Deus, segunda-feira, 9 da manhã, hoje dia 22 de novembro, mais uma semaninha e já estamos acabando novembro. É isso aí, hoje nós temos mais um momento aqui de ministração, de reflexão da Palavra do Senhor e eu convido você já a se inscrever, se você não é inscrito, e compartilhar com seus amigos, com seus contatos, para que nós possamos refletirmos um pouco mais da Palavra do Senhor nessa manhã, ok? E lembrando você que esse Café com Deus é de segunda a sexta, às 9 da manhã, ok? Bom, gente, hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre felicidade. Uma felicidade, mas não uma felicidade como o mundo conhece de felicidade, mas felicidade no sentido pleno. A pessoa que é feliz de forma plena, onde ela não depende das circunstâncias para ser feliz, né? Não é um estado de espírito, é uma essência mesmo. E eu gostaria de ler hoje, meditar um pouco sobre o capítulo 1 de Salmos, né? É um capítulo muito interessante, eu gosto muito desse salmo e eu gostaria de ler aqui com você agora, ok? Salmo capítulo 1, verso 1, diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2: Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ok? Bom, esse texto, como eu disse, ele fala sobre a felicidade. Espera aí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Vamos lá, isso, pronto. Bom, o texto começa dizendo como é feliz, né? Em alguns textos mais antigos, ele diz bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É a mesma coisa, é uma felicidade plena, é aquilo que eu estava falando no começo, é felicidade plena, é uma pessoa muito feliz, é uma essência que não necessariamente vai depender das circunstâncias para a pessoa ser feliz. Bom, diz assim, como é feliz, aí ele dá as 3 características de situações para nós aprendermos como ser então feliz de forma plena. Primeiro, aquele que não segue o conselho dos ímpios. Existem os ímpios, existem aqueles que são maus, existem os conselhos desses ímpios, os conselhos desses que são maus. Mas qual é a minha postura e qual é a sua postura? Não seguir. Não seguir esse conselho. Esse conselho existe, mas eu não tenho a necessidade, nem você a necessidade, de seguir esse conselho, porque isso vai comprometer essa felicidade. Existe uma versão mais atual que diz assim, que não se deixa levar, olha que interessante, não se deixa levar pelo conselho dos maus. Será que eu e você temos nos deixado levar por conselhos de pessoas que não nos acrescentam nada, que não nos edifica na palavra? É importante isso, porque isso compromete uma felicidade, compromete a nossa felicidade em Deus. É uma felicidade plena. O segundo ponto, não imita
a conduta. Agora não tem a ver só com a opinião daquela pessoa, não tem a ver só com o achismo dela, dessa pessoa. Agora tem a ver com a conduta, a forma que ela vê a vida, a forma que ela distribui o seu tempo, as suas prioridades. E esse sentido que é aqui, o não imita, eu não imito a conduta dos pecadores. Então, esse princípio é muito interessante, porque até na versão mais atual diz assim, não segue o exemplo. Ou seja, eu só posso ver que é um exemplo porque eu os considero como exemplo. Mas eu não posso considerar como exemplo para a minha vida. Conduta tem a ver com o dia a dia, cotidiano, os hábitos, aquilo que a pessoa faz que é relevante para ela, mas talvez não seja relevante para mim e para você. Por quê? Porque o fim daquilo não é o que nós queremos. Então, o segundo ponto. Primeiro, não seguir o conselho, não ouvir os conselhos dos ímpios e não imitar a conduta dos pecadores. E o terceiro, não se assenta, nem se assenta na roda dos zombadores. Agora, aqui não está falando só de ouvir, não está falando de imitar, mas agora está falando de participar. Nem se assenta na roda dos zombadores. E você sabe o que existe numa roda de zombadores? Você sabe? Zombaria. Não vai existir outra coisa, só zombaria. Zombaria. E o texto da linguagem de hoje, ele diz uma coisa muito interessante, que ele traduz assim, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Ou seja, não é só uma zombaria no sentido assim, tá zombando de alguma coisa. Não, tá zombando daquilo que é sagrado, daquilo que precisa ser respeitado. E existe então uma zombaria. Agora, esses três conceitos, não ouvir conselho, não imitar condutas e não me assentar a essa roda. Isso já vai nos prevenir, nos trazer uma manutenção dessa felicidade, para que não possamos perdê-la. E aí no versículo 2, ele diz aqui uma coisa muito interessante. Ele já começa dizendo assim, ao contrário, pelo contrário. Ou seja, ao invés de eu dar os meus ouvidos aos conselhos dos ímpios, ao invés de eu olhar para a conduta dos pecadores e querer imitar, e ao invés de eu sentar na roda, na mesa dos zombadores, dos escarnecedores, eu preciso fazer algo que é o contrário. E aí vem a palavra conversão. Conversão é eu estar numa direção e fazer um giro de 180 e voltar ao sentido contrário. Isso é conversão, meu querido. Nós precisamos sempre permanecer nesse ao contrário. Ao contrário, pelo contrário. Então ele diz aqui, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Você já foi num restaurante, num lugar que você gosta e você sai de lá satisfeito? Você já reparou que quando você está lá naquele ambiente e você já deu o seu limite e aí alguém pergunta, você quer mais? Não, eu estou satisfeito. É isso, essa é a sensação quando nós estamos de acordo com a lei do Senhor, com a palavra de Deus. Eu não preciso de dar ouvido para mais nenhum tipo de conselho de ímpios. Eu não preciso imitar a conduta dos pecadores. Eu não preciso me assentar à roda dos zombadores, porque é a minha satisfação. Eu me sinto satisfeito só de ter a lei do Senhor em mim, só de ter a palavra do Senhor em mim. E eu quero que você se sinta assim também. Você e eu precisamos nos sentir satisfeitos com a palavra do Senhor.
ela é suficiente. Amém? O prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Sabe que eu aprendi um pouco sobre meditar? Deixa eu tomar uma água aqui. Eu li num livro uma vez que meditar é o mesmo exercício do cérebro de se preocupar. O que é preocupar? Vai acontecer algo na quinta-feira, na quarta-feira, que você vai precisar resolver, mas a sua mente já está atuando como se estivesse naquele dia. Isso é preocupar, por isso que é preocupar, ocupar antes do tempo. Então, o exercício mental, essa atividade cerebral, é a mesma de meditar. Só que qual é a diferença? A diferença é que o preocupar, eu estou com foco em algo que é futuro, que vai acontecer, que eu não preciso me focar agora. Mas meditar é eu focar em algo que é essencial para eu realizar hoje. Então, meditar, refletir, isso que nós estamos fazendo nessa manhã é meditar. É colocar a nossa mente como foco na palavra do Senhor. Então, por isso que ele está dizendo aqui, e nessa lei medita dia e noite. Ou seja, a pessoa, eu e você, que queremos ser felizes de forma plena, e somos felizes de forma plena, em nome de Jesus, amém? Nós precisamos ter esse hábito de sempre estarmos meditando na palavra do Senhor. É dia e noite, o dia inteiro, né? Versões falam assim. Mas é esse conceito. Eu não preciso me preocupar. Então eu vou te dar uma dica aqui, ó. Vou te dar uma dica importante. Se você notar que você está preocupado com alguma coisa, é porque está faltando meditar. É porque está faltando meditar. O seu cérebro ele só faz uma coisa. E esse foco ele está no lugar errado. Então, se eu e você estamos num momento de preocupação, é porque o nosso foco está equivocado. Nós precisamos redirecionar o nosso foco na palavra do Senhor. E aí então nós vamos conseguir meditar na palavra do Senhor e você vai ver que vai fazer diferença na sua vida. Por quê? Porque o próprio Jesus ensinou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele nos ensinou isso. E aqui é o segredo, é estarmos ligados àquilo que a palavra nos diz, refletimos dia após dia, momento após momento na palavra do Senhor, porque aí sim nós vamos estar satisfeitos em Deus. Amém? Olha, qual é o resultado disso? O resultado é que nós seremos como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. O que ele quer dizer com isso? Tudo o que ele faz prospera. Tudo o que ele faz dá certo. Tudo o que ele faz acontece. Por que acontece? Porque Deus está com ele? Sim. Mas não é só no sentido de Deus estar com ele ali no sentido de aprovar. Mas é assim porque ele está direcionado, porque eu e você estamos direcionados de forma correta. Nós estamos com a nossa mente, com a nossa mentalidade, com as coisas do alto, não com as coisas terrenas. Nós estamos olhando com a ótica de Deus, então nós não estamos olhando de forma transitória, nós estamos vendo as situações de forma eterna, nós estamos vendo as nossas atitudes de forma eterna. Então isso muda a nossa postura, a nossa consciência com relação ao que está acontecendo. Então esse é o resultado. Se eu não olho por conselho dos ímpios, se eu não imito a conduta dos pecadores, e se eu não assento a roda de escarnecedores, de zombadores, e ao contrário disso, eu me satisfaço na lei do Senhor, fazendo o quê? Meditando na sua palavra dia e noite, é como se eu estivesse plantado na margem de águas correntes, ou seja, nunca
vai faltar nutrientes para a sua vida. Nunca vai faltar a palavra de Deus para a sua vida. Nunca vai faltar. Porque você está plantado. Você não está estacionado. Você não está um período somente e depois você sai. Não, não. Aquele que medita na palavra de Deus, ele está sendo plantado a essas águas correntes. E o resultado disso é dar fruto, é gerar fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Então, tudo que eu e você vamos fazer, tudo que nós vamos colocar na nossa mão, vai prosperar em nome de Jesus. Por quê? Porque nós estamos ligados nele. Amém? E aqui no versículo 4 ele diz assim, ó, não é o caso dos ímpios. Por quê? Porque os ímpios, eles não estão de acordo com a vontade de Deus. Esse texto ele está trazendo meio que um comparativo entre ímpios e justos. O que poderíamos dizer sobre isso? Justos é basicamente aquele que faz a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? É a vontade de Deus sobre nós. Então, por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos não andar ansiosos, mas buscarmos o reino de Deus, que é o governo de Deus sobre a nossa vida, e a sua justiça, que é a vontade dele em nós. E aí todas as coisas serão acrescentadas, né? Então é esse caso. O ímpio ele não consegue viver dessa forma porque ele está na sua impiedade. Mas o justo, aquele que é justo, ele está vendo a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia nos ensina também, em Romanos 12, capítulo 2, que nós não precisamos, não devemos nos conformar com o mundo, mas transformarmos através da renovação. O que é renovação? É dia após dia, momento após momento, meditação. É nós estarmos renovando a nossa mente para que nós possamos ser capazes de experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Eu e você, nós temos que estar prontos. Eu e você, nós temos que ser capazes de experimentar essa boa vontade de Deus, essa perfeita e agradável vontade de Deus nos nossos dias. Então ele está dizendo, não é o caso dos ímpios, porque os ímpios eles são como palhas que o vento leva, ou seja, eles estão sujeitos a qualquer situação, eles estão sujeitos a qualquer opinião que vier, eles estão sujeitos a qualquer conduta que alguém estiver do seu lado. Agora não é o meu caso, não é o seu caso, nós estamos firmados em Jesus, nós estamos plantados à beira dessas águas e nós estamos recebendo nutrientes de Deus, através da sua palavra. Aleluia. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. E aí ele termina assim, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Aleluia. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, amado, o Senhor aprova o meu caminho e o seu caminho, se formos justos. Como ser justos? Se vivermos na vontade de Deus. Como viver a vontade de Deus? Meditando a sua palavra e abrindo mão de ouvir conselhos dos ímpios, abrindo mão de imitar a conduta dos pecadores e abrindo mão de assentar a roda dos zombadores e termos total satisfação na palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. Amém? Quero orar por você. Pai, eu te agradeço por essa manhã, te agradeço por essa segunda-feira, te agradeço por essa palavra, que não são palavras minhas, mas é a tua palavra que é viva e eficaz, e ela está aqui sendo transmitida nessa manhã. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá acesso a entendermos que nós precisamos ter total satisfação na sua palavra. E nós queremos isso, porque nós acreditamos, assim como diz a sua palavra, que nós seremos plantados, seremos como uma árvore plantada, junto a correntes de águas, onde nós damos o nosso fruto e as nossas folhas não murcham. E tudo que nós fizemos vai prosperar para a tua glória e para o teu louvor,
em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus abençoe você, que você tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima semana começando aí. Então, não se esqueça, medite sempre na palavra do Senhor e se pintar algum momento de preocupação, lembre-se que você só precisa focar na palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito e compartilhe com seus amigos, com seus contatos, para que eles também possam ser edificados para a glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.